E maravilha, pessoal. Bom, primeiro prazer, para quem não me conhece, sou o Vinícius, sou um dos sócios da VMV, a gente já está aí muito parceiro da Inc há bastante tempo, né? Agradeço muito o convite aí, Rogerinho, Tony, Rafael, o pessoal todo, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, a gente sempre gosta muito de estar com vocês, a turma da Inc sempre com muita energia, e isso é importantíssimo até para o tema que a gente vai falar hoje, tá? O tema de hoje, né, que eu combinei aqui com o Rogerinho, é pedir para a gente falar sobre consistência, tá? Falar sobre realmente o que significa isso, qual que é a importância disso. A gente tem um curso no nosso Academy, até que é disponível para a Inc, que ele é o curso de preparação mental para corretores, tá? E a consistência tem muito a ver com isso. Tá? Então, eu vou trazer algumas partes desse treinamento aqui para vocês. Ele é um treinamento extenso, então, obviamente, tem 30 minutinhos aqui. Não vai dar para ir com tanta profundidade nesse tema, mas eu vou querer compartilhar com vocês alguns pontos aqui que são essenciais, são bem importantes, são bem legais, para vocês entenderem como é que a consistência funciona. Tá? Então, primeiro eu vou falar de algumas características, o que significa isso. Depois eu vou falar de algumas ferramentas também que podem ser úteis para vocês, tá? Então, eu vou trazer algumas ferramentas aqui práticas, né? Depois eu mando até para o time compartilhar com vocês. Quem quiser tirar print também, vou compartilhar aqui. Mas algumas coisas práticas que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, ok? Bom, primeira coisa, consistência, tá? Quem tiver aí disponível, conseguir comentar, me diz um pouquinho também o que vocês entendem por consistência. O que significa consistência? Porque é um tema, na verdade, subjetivo, né, que a gente usa para descrever aqui um pouco. Eu vou falar um pouco dos significados que a gente entende aqui, mas gostaria também de ouvir de vocês um pouquinho como é que vocês veem isso. A consistência, ela fala muito da regularidade, da estabilidade, né, de você ter esse ritmo padrão, você conseguir, né, manter aquele esforço, né, aquela performance, você realmente ter um resultado consistente, você ter, né, um resultado bacana. Aí o pessoal falando ali, já fazer o que precisa ser feito todos os dias. Valeu, Rafaela. Isso aí, isso é umas coisas importantes. Só que a consistência, ela para existir, para que vocês consigam ter consistência, vocês precisam de uma série de outras coisas. Infelizmente, a gente brinca, é simples, não é fácil. Né? Para a gente conseguir realmente ter essa consistência, que não é fácil, a gente precisa de uma série de outras características importantes, que são características de corretores de alta performance. A consistência tem a ver com alta performance, né? Se você tem resultado consistentes, você vai ter alta performance, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela mais para guiar, depois eu tiro também do compartilhamento, que o objetivo é a gente também vocês me verem, a gente conseguir falar aqui um pouquinho, mas eu vou compartilhar essa minha tela. Imagino que vocês estejam vendo. Beleza, estou vendo aqui que está transmitindo certinho. Sobre a consistência. Então, para falar um pouquinho de consistência, a gente está falando das características de um corretor de alta performance, ou seja, um corretor consistente, um corretor que consegue atingir resultados sempre. Né, vendas sempre, vendas previsíveis, né? Isso é muito importante para a gente bater no que significa consistência. E aí a gente tem uma série de características aqui, que vou falar um pouquinho de cada uma delas, que eu estou vendo aqui o pessoal comentando, né? Ali, ó, ter disciplina, manter os compromissos, hábito, mostrar resultados, repetição, esforço contínuo. Você vê que a gente tem algumas das características que foram faladas aqui, né? A gente tem a disciplina, né, a gente tem aqui que tem muito a ver com isso, né, com esse ritmo e tudo mais. A gente tem foco também, é uma coisa importante, né, para a gente poder também manter a disciplina. Só que a gente tem outras características que muitas vezes não são correlacionadas à consistência, mas elas são extremamente importantes para você conseguir manter essa consistência. Tá? Por quê? Porque a vida do corretor, especialmente, tá? A gente fala muito com corretores e é uma vida que tem uma dependência muito grande de resultados. Né? Só que, infelizmente, sabemos nós que nossa vida pessoal é afetada por outras coisas. Por isso que esse curso fala sobre preparação mental. E quando a disciplina falha, porque você está com problemas pessoais, quando a motivação falha, porque você está com algum desafio, ou porque você teve uma performance ruim naquele mês, você precisa de uma série de outras características para te ajudar a segurar. Tá? Então, essas características, esses 7 aí de 9 características, eles são os mais importantes para a gente ter um resultado contínuo, um resultado de alta performance e ter consistência no nosso trabalho.
tá? Então, quando a gente fala de funil de vendas, num produto popular ali, a gente está falando que o tempo médio de conversão até aumentou um pouco, era 45 dias, já está beirando até um pouco mais que isso, né? Isso significa o quê? Que um lead que você recebeu, seja do digital, seja de alguma outra fonte, ele vai demorar, em média, 60 dias para virar uma venda, 45 dias para virar uma venda. Em média, tem alguns que a gente já monitorou, que a gente monitora nossos clientes, que demoraram 2 anos para virar venda. Porque esse cara está curioso, ainda não tinha renda suficiente, ele vai ser promovido trabalho mais para frente. Então, ele tem um tempo muito longo. Se você não tem ali realmente uma resiliência, se você não tem determinação, você vai abandonar muito desse processo do funil pelo meio do caminho. Tá? Então, são características essenciais para que você consiga ter resultado consistente. Porque se você desmotiva ali, porque teve muitos leads que foram descartados, e hoje a conversão média do mercado é 1%, ou seja, cada 100 leads, 1 vai virar venda, se você desmotiva um pouco com isso, você vai ter um desafio muito grande de não abandonar o processo no meio do caminho, ou seja, de ter consistência. Então, quando a gente fala da consistência, que de manter esse ritmo, ele tem outras características que vão impactar. Tá? Então é muito importante pensar nisso para a gente olhar como você está em todos esses sets. Muito legal ali, ó. O Lucas mandou ali que fechou um de janeiro. É isso aí, cara. Nós estamos agora em julho e está fechando um de janeiro. E é isso mesmo, né? É um processo complicado. Tem hora que vende rápido, maravilhoso. Isso é ótimo, pô, dinheiro no bolso, vamos embora para cima. Mas, para a gente ter um resultado consistente, eu não posso deixar o funil parar. Se eu focar só naquela venda fácil, aquela venda que está ali na ponta, prontinha, eu não vou conseguir trazer mais gente para o meu funil, mais baixo no meu funil, sair de um lead que ainda está sendo qualificado, para um qualificado, para um que recebeu, que mandou a documentação, né, que analisou o crédito. Então, para eu conseguir fazer esse funil cada vez mais evoluir, eu preciso estar o tempo todo trabalhando ele e tem hora que eu vou precisar de alguma dessas características. Vamos entrar um pouquinho nelas aqui também para a gente poder ter tempo de passar de todas elas, tá? Vou falar pincelado, mas como eu falei, essa apresentação, o time da Inc tem, pode passar para vocês, nosso conhecimento é para vocês, tá? Então, autorresponsabilidade, primeira coisa que eu acho que é muito importante o corretor entender, até porque ele é comissionado, o corretor é o único responsável pelos seus resultados. Quando a gente fala isso, a gente não fala com peso, tá? De culpa, peso, responsabilidade. Por quê? Se você... eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que é você pega uma maçã, tá? Se você pega uma maçã e solta, ela vai cair, certo? Por que ela cai? Provavelmente vocês vão falar, por causa da gravidade, né? Soltou a maçã cai por causa da gravidade. Sim, ela cai por causa da gravidade. Mas tudo tem 2 motivos. Tem um motivo interno e tem um motivo externo. Essa analogia, por favor, gente, gravem para a vida de vocês. O motivo externo é a gravidade. Se eu soltei, ela vai cair, porque a gravidade puxa ela para baixo. Ok. Eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Não posso. Mas qual é o motivo interno? Eu soltei a maçã. Se eu não tivesse soltado, ela não caía. Então, sempre vai ter um motivo interno para os resultados. Então, tudo que acontecer, a gente tem que olhar o que eu posso fazer, qual que é a minha parte nesse processo, qual que é a minha responsabilidade nesse processo, para eu conseguir atingir o meu resultado. Porque se eu colocar a culpa em alguma coisa externa, faz parte. Eu entendo que muitas vezes é real. Por exemplo, a Caixa apertou o crédito, está negativando, está negando mais crédito. Ok, você pode fazer alguma coisa sobre isso? Não, mas você pode talvez aumentar um pouco o funil, captar mais para poder ter mais gente participando do processo, porque ela está negando mais e eu preciso de um volume maior para ter o mesmo resultado. Então, é sempre olhar onde que você consegue aprofundar e melhorar o seu processo para garantir o seu resultado. Se você foca no externo, você não vai achar oportunidades para você manter a sua consistência, tá? Então, primeiro, e um dos mais importantes, na minha opinião, autorresponsabilidade para a vida de vocês, não é só para o trabalho, mas para a vida de vocês, isso é muito importante, ok? Determinação, tá? A gente tem que trazer aqui, ela tem a ver com o que a gente coloca aqui nesse texto, com o desejo ardente de você saber onde você quer chegar e o desejo onde você quer chegar, tá? Então, foi a Rafaela que falou ali, né? Fazer o que tem que ser feito. Quando você tem determinação, você tem claro onde você quer chegar, eu vou chegar naquele local, você tem muito mais energia para fazer o que tem que ser feito, tá? Então, tá vendo que o fazer o que tem que ser feito tem a ver, às vezes, muitas vezes, com determinação, e isso vai ajudar na consistência? Então, foi algo que vocês falaram mesmo, tá na boca de vocês, é só entender um pouco mais claro e todo dia trabalhar essas características. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, isso traz muito mais difícil você pagar o preço por isso.
Porque não é fácil. Quando você olha a história de várias pessoas de sucesso, várias empresas de sucesso, passaram por momentos muito tensos, passaram por dívida, passaram por incerteza, passaram por um monte de gente falando que não vai dar certo, passaram por muitas coisas assim. Só que ela tinha claro onde é que ela quer chegar. E ela vai passar por aquilo, ela vai fazer o que tem que ser feito. Ela vai dormir tarde, ela vai estudar, ela vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ela vai passar um perrengue, ela vai fazer um esforço extra, porque ela sabe onde é que ela quer chegar e ela vai chegar lá porque ela tem essa clareza. Tá? Então, isso é muito importante para vocês ouvirem, terem essa determinação. Tá? Eu vou lendo daqui a pouco os comentários aqui para a gente poder passar também pelas dúvidas de vocês. Então, pode mandar dúvidas que eu vou olhando ali. Tá? A gente tem o clássico da disciplina, né? Que a disciplina, mais uma vez, é você ter essa se organização. Tem gente que é mais disciplinado que outro, fala, eu não tenho disciplina. Cara, é só se organizar, é hábito. É você criar a forma, eu vou dar alguma ferramenta em relação a isso, especificamente a disciplina, que é você colocar um padrão para você seguir. Eu gosto muito de uma fala do Drauzio Varela, né, aquele médico, ele fala que ele corre, né, ele pratica corrida e ele fala que ninguém acorda com vontade de correr. Então ele coloca ali o tênisinho, deixa tudo pronto. Cara, ninguém acorda com vontade de ligar para um monte de gente ouvir um não, ninguém acorda com vontade, às vezes, de bater perna no centro para captar, ninguém acorda com essas vontades. Mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho que ter a disciplina de executar isso, porque eu sei que eu, trazendo gente para o meu funil, eu vou começar a levar a gente lá para a boca na venda. Então, se eu não deixo, tem essa disciplina de o tempo todo captar, não tem essa disciplina de o tempo todo entrar em contato para não deixar lead parado, atualizar o CRM com as informações corretas para não esquecer, porque tratando 100, 200 leads, a chance de você não lembrar de ligar para um lead é óbvio. Qualquer um de nós esqueceria. Não existe ser humano que não esqueceria. Então, você tem ferramentas para isso. Você tem um CRM que você coloca lá a informação, qual que é a próxima tarefa? Ligar para o lead semana que vem. Ele vai te lembrar de ligar para o lead semana que vem. Tá? Então, usem as ferramentas para você ter disciplina. Ninguém tem disciplina naturalmente assim. Algumas mais, outras menos, mas ainda assim é muito difícil. Tem que manter a disciplina. Qualquer esportista, principalmente, é muito bom nisso. Olhem para a galera do esporte. O cara treina. Né? Cristiano Ronaldo, aí, quem gosta de futebol, o cara treina, por isso que ele é tão bom. Tá? Propósito é um outro tema muito legal, tá? Porque o propósito ele é uma força um pouco mais profunda, tá? O que você quer deixar de legado? O que você quer trazer de impacto, seja para sua família, para as pessoas, sabe? Você quer deixar, você tem filhos, tem família, você quer deixar um futuro melhor para seus filhos, você quer ajudar a sua própria família, você tem a ambição de liderar a equipe, de trazer, impactar o mundo positivamente. Qual que é o propósito? Tá? Uma coisa é a determinação, que olha exatamente o objetivo prático de onde você quer chegar, outra coisa é o propósito. Qual que é algo extraordinário realmente no seu objetivo de vida e que você entende que essa carreira vai te ajudar a isso. E aí você entende, você ajuda você ter mais essa motivação, tá? Para poder, ele ajuda na motivação, que é uma outra característica que eu vou falar, para você conseguir atingir o resultado. Então, como é que você vai realmente tirar o máximo possível desse objetivo aqui? Tá? Tô seguindo aqui, pessoal. Depois eu leio alguns comentários. Deixa eu ver aqui. O Augusto falando que é novo no segmento, tem ouvido que tem que ter paciência. O segmento de vendas é uma construção mais lenta. Exato, tá? É o funilzinho que eu falei. Até você ter gente em todas as etapas para ter vendas previsíveis, você tem que encher nesse funil. Então, cuidado, Augusto, para não focar só na venda. Você tem que focar na qualificação do lead o tempo todo, o processo inteiro. Isso é importante, tá? Beleza. E fico feliz aqui, André, que bateu a colocação no motivo interno. Excelente. Vamos lá. Autoconfiança. Autoconfiança é importante para vocês. Eu sei que é muito desafio e isso acontece muitas vezes quando vocês têm uma situação ali de venda que oscila, que, putz, não teve um resultado tão bom. Então, isso é uma coisa que, putz, pode fazer vocês vacilarem um pouco, mas é muito importante ter a autoconfiança para olhar para os resultados positivos. Você tem que ter todo a trabalhar e alimentar realmente aquela voz interna que você consegue, que você resolve, que você acerta. Isso é importante, parece papo de coach, e não deixa de ser o que os coaches falam, mas isso faz todo o sentido. Se você não alimentar essa autoconfiança que você consegue, você resolve focar nisso, se você o foco vai para o o lead não fechou comigo, o coleguinha está fechando mais que eu, ele consegue argumentar melhor, você não vai conseguir também ter essa autoconfiança. Aí você já entra numa ligação, você já entra numa visita com motivação lá embaixo, com energia lá embaixo, e, cara, essa energia o seu cliente sente.
tá? Ele vê que você não confia nem em você, ele não vai confiar que você vai estar vendendo o produto correto para ele. Então, essa autoconfiança é muito importante para você chegar com energia, para você chegar ali mostrando que você sabe, isso te ajuda até a ter uma performance melhor nesse processo inteiro. Então, cuidado para trabalhar, olhe para os seus resultados positivos, olhe de tudo que você já fez de bom, tudo que você tem de resultado na sua vida, mesmo que seja fora da corretagem, quem é novo na corretagem, para poder focar nisso, tá? Para você chegar lá e assumir realmente o protagonismo, tá? Muito importante também a autoconfiança, que é diferente da autoestima. A autoestima, diferentemente da autoconfiança, você tem que produzir ali. A autoestima, você tem que realmente saber que não tem a ver com a sua capacidade, mas a ver com a sua identidade. Você é um cara bom, você é uma pessoa boa, você é uma mulher foda, você é o arrimo da família, você ajuda, você ter essa consciência mais profunda de quem você é muito importante, porque isso não se abala com o resultado. Mesmo que você tenha o resultado que não foi bom, você sabe quem você é. Você sabe que aquele resultado, às vezes, naquele mês, não te representa, e isso não vai mudar a sua motivação, a sua energia para continuar trabalhando isso, tá? Então, a autoestima também faz toda a diferença aqui, exatamente para quando você tem um mês ruim, um dia ruim, que não correu bem, mas você sabe quem você é e você vai passar por cima e conseguir tocar isso em frente. Vamos lá, foco. Eu falo também de uma ferramenta sobre isso. É muito importante. A gente está o tempo todo bombardeado com muita coisa, muita dúvida, muita incerteza. Tudo conectado mais uma vez, hein, pessoal? Quando você sabe onde você quer chegar, determinação, você faz o que tem que ser feito, você coloca o seu foco naquilo que realmente precisa. Tá? Então, se você está começando a carreira com o Augusto, cara, estuda, vai construir pipeline, como eu falei, tem que cadastrar lead, porque eu tenho que aumentar meu funilzinho e tudo mais, você vai correr atrás disso. Putz, recebi pouco lead esse mês, não estou conseguindo captar muito lead, vou fazer uma reativação. Entender o que precisa ser feito naquela hora e focar naquilo para aquilo te trazer o resultado. Se você não tem aí no seu pipeline pessoas que estão para mandar documentação, você tem que construir isso, senão vai te faltar ali na frente. Então, muito importante você saber o que você fazer e focar naquilo. Multitarefa não é eficiente, tá? Multitarefa te faz ser menos eficiente. Todo mundo acha que faz isso ao mesmo tempo. Não faça isso. Foca, eu tenho que trazer lead para a etapa ali de documentação, cara, vamos reativar essa base inteira para tentar captar essa galera. Eu vou ter uma visita, foco na visita, não fica olhando o WhatsApp do outro cara que está tentando agendar, foco no cliente, tem que fazer aquele fechamento, você está ali, é o fechamento ali. Vou atualizar o CRM para me programar a próxima semana, foco em atualizar o CRM. Essas horas para cada coisa é muito importante também, tá? Deixa eu ver aqui, meu tempo está indo. Eu estou correndo aqui para a gente falar de tudo. Motivação. Aí, diferente da parte de propósito, né? A motivação, o corretor é movido com a recompensa, claro, né? Então, a gente tem que entender também as metas de curto prazo. A motivação, a gente vai focar também um pouco nessa variação de metas para ter o curto prazo. Qual que é o próximo passo? Se você pensa muito lá na frente, no fechamento do mês, se você está qualificando o lead, está focando lá na venda, você às vezes não vai conseguir ver essa evolução. Aí é o que eu te falei, o lead demora 45 dias, putz, não fechei nenhuma venda hoje. Cara, você está começando a receber lead agora, você tem que focar em qualificar esse lead. Qualifiquei, putz, eu tenho que conseguir qualificar. Consegui qualificar vários, show de bola. Agora tem que pegar a documentação de vários, vamos lá. Vai entendendo qual que é o próximo passo para você ver essa evolução. Se você olha só a venda, você não vai ver essa evolução e isso pode impactar a sua motivação. Então, você ter a visão do funil é muito importante para você saber quantos dos leads que eu tenho aqui estão nessa etapa, estão nessa etapa, estão nessa etapa. E a gente vê essa evolução. Isso te dá energia, te dá motivação para você ver o resultado lá na frente. Então, não foquem só na parte de venda, que são as motivações externas, que é lógico que todo mundo quer e é o que mais importante aí para o time de corretores, tá? Resiliência é legal. Originalmente, o significado é a capacidade de voltar ao estado original. E o exemplo que ele mais se usa nesse caso é da esponja. Você pega uma esponja, você amassa ela toda e você solta, ela volta para o normal. Né? Ela volta ao estágio original dela, ela abre novamente. E é isso que a gente precisa. Porque às vezes vai ser porrada. Você vai ligar para o lead, principalmente. Recebeu lead. Vai ligar para 70 leads lá. A maior parte não vai nem te atender. A gente sabe disso. E aí? Vai ficar, motivado para baixo? Não. Ok. No dia seguinte, eu vou ligar novamente, porque eu tenho que fazer uma cadência. E eu vou tratar isso e eu vou conseguir entender que aquilo ali é parte do processo.
é parte de uma etapa. E, mais uma vez, tudo conectado. Se você tem a energia, da determinação, faz o que tem que ser feito, você vai passar por isso e entender que perder venda faz parte, que o cliente, o lead não te atender, faz parte, né? Nenhuma carreira vai ser resultado 100%. Seria lindo se fosse isso. Seria fácil até. Mas não é exatamente isso. A gente precisa realmente isso. E essa tem uma correlação muito grande com a autoestima, que é aquilo que eu falei. Você entender quais são os seus valores e não deixar isso te abalar para você voltar com a mesma energia, com a mesma resiliência para achar um novo caminho, para tentar uma nova forma. Se você tentou por telefone, vai mandar o WhatsApp. Se você mandou o WhatsApp por telefone, vai tentar e-mail, que ninguém tenta e que ainda tem algumas conversões legais. Então, é isso que é importante. Você saber voltar ao estado original com a mesma energia para buscar o seu resultado, ok? Legal, vamos lá. E aí, agora eu vou falar de algumas ferramentas. Eu falei que ia trazer algumas ferramentas, eu vou falar de algumas ferramentas importantes aqui. Então, anota aí que é bacana, como eu falei, a gente pode mandar esse material para vocês, não se preocupa, mas quem quiser tirar print também pode tirar dessas telas, tá? Vamos lá. Mapa de interferências. Como eu falei, infelizmente, nossa vida pessoal afeta nosso trabalho. Todo mundo é assim, nós somos humanos. Então, se eu estou passando por problemas internos ou externos, isso vai afetar nosso resultado, tá? Então, é muito legal a gente começar também a olhar em mapeamento de interferências, tá? Positivas e negativas, eu vou explicar um pouquinho dessa ferramenta aqui, como é que usa. Simples, muito básica, muito fácil, o objetivo é ser fácil de preencher, tá? O que está interferindo na sua performance? Então, primeira coisa, você vai ter dois olhares. Um olhar agora e um olhar na sua melhor performance. Quando você mandou bem pra caramba. Tem um período ali, um semestre que eu mandei muito bem. E você vai entender o que interferiu na sua performance. Por exemplo, eu tava feliz, tinha acabado de mudar de casa, tava morando num lugar legal, tinha acabado de casar, tive filhos, enfim, pode ser coisas pessoais. Minha saúde estava boa, estava praticando esporte todo dia. Busca nesse momento que você tinha, pode deixar que nós vamos mandar o material, Rafaela, fica tranquilo. Busca naquele momento que você tinha alta performance, o que te trazia uma interferência positiva, tá? O que trazia uma interferência positiva, tá? Por que eu estou falando de olhar esse momento para trás? Para a gente também olhar agora, no momento presente, eu vou entender o que eu estou trazendo de interferência que está me impactando negativamente. Então, não estou tendo uma performance boa, mas, na época que eu estava bem, eu praticava esporte todo dia, eu tinha energia, eu estava motivado. Agora, estou mal porque, eu estou com uma doença, estou com um problema aqui de saúde, tem que resolver. Ok. Por que isso? Para a gente focar em resolver essas interferências. Porque essas interferências, de fato, vão impactar a nossa vida. Lembra da história da maçã. Tem aspectos externos que vão impactar. Mas como é que eu consigo resolver isso? Entendeu? Se eu estou com um problema de saúde, como é que eu trato isso ou como é que eu fico em paz com isso para não deixar isso me afetar? Como é que eu me blindo para conseguir que isso não me afete a minha performance? Porque você não pode deixar esses pontos afetarem a performance de vocês. Tá? Então é muito importante você conseguir entender essa correlação do que está acontecendo de externo para a gente conseguir também achar as soluções aqui para melhorar e isso não impactar a performance, não impactar a consistência de vocês. Né? Porque se você tem algo te distraindo mentalmente, você deixa de focar naquilo que tem que se focar, fazer aquilo que tem que ser feito. Então é muito importante você mapear isso para conseguir tirar isso da sua mente. Lembra, preparação mental, determinação é mental. Tá? Quando a gente fala de consistência, nós estamos falando dos aspectos mentais. Então, se você consegue tirar isso que está te prejudicando, que está te impactando, para você focar nas tarefas que você tem que fazer, isso vai te ajudar muito a ter melhoria no resultado e ter um resultado consistente. Esse mapeamento tem que ser feito sempre para você não deixar que coisas externas impactem. A gente sabe que impacta, então a gente tem que ver e achar formas de mudar isso, tá? E aí eu passo para a minha segunda ferramenta, que é o plano de ação. Tá? Plano de ação 5W2H, para quem não sabe, são 5 porquês e 2 comos, né? Ou seja, a gente vai ver 5 porquês, não, 5 porquês e 2 porquês. A gente vai colocar o mapa do plano de ação para resolver essas questões. Então, no momento que eu entendo o que está interferindo na minha vida, estou me interferindo num problema, eu estou com problema no relacionamento. Cara, eu vou procurar uma terapia de casal, vou conversar, vou resolver essa porra, mas eu não posso deixar isso me afetar.
Eu tô com um problema aqui financeiro. Cara, eu vou pegar um empréstimo parceladinho para poder isso tirar do meu estresse, vou conversar com minha família, vou achar uma solução, porque eu não posso deixar isso me afetar. Eu tô com um problema de saúde. Tá, eu fui no médico, já tô fazendo tratamento, então, pô, eu vou fazer uma terapia para poder tirar isso da minha mente. Mas eu preciso entender o que eu preciso resolver. Eu tô num lugar que não tá legal. Bicho, procura outra casa. Não tá fazendo bem, não tô lugar, o bairro não tá bom, tem um vizinho barulhento, tá me prejudicando. Muda, porque um vizinho barulhento pode impactar toda a sua performance, e você não pode deixar isso acontecer. Tá? Então, muitas vezes vão ter ações práticas, outras vão ter ações que você vai ter que buscar na sua mente como você vai solucionar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Tá? Então, naquela época que eu vi que eu tinha performance boa, eu praticava esporte todo dia. Então, o que? Eu vou começar a fazer exercício todo dia. Quando? Todos os dias, 5 dias da semana, 3 dias da semana. Como é que vai ser isso? Onde? Vou fazer na academia, vou correr no parque. Onde que a gente vai fazer essa corrida? Quem? Sou eu? Eu vou com alguém? Eu vou contratar personal? Vou com um amigo para poder me motivar? Como é que vai ser isso? Por quê? Porque na época, aí você tem que ter essa visão clara. Porque na época eu corria, tinha mais energia. E tinha mais energia, eu conseguia atender melhor o cliente, eu fazia mais vendas. Então você precisa entender o porquê para isso te motivar, tá? Então não deixem de preencher, escrevam, tá? Isso faz toda a diferença. Acreditem que escrever faz diferença. Se você olha, só pensa nas ações, isso não te impacta. Na hora que você escreve, você tangibiliza, você torna concreto, está no papel, você está lendo suas próprias palavras, isso muda radicalmente o resultado. Então acreditem nisso, tá? Isso aqui é para imprimir e escrever, de preferência à mão, tá? Então, vou fazer atividade porque, claro, qual que é o custo disso? Vou ter que pagar academia? Ou não vou ter que pagar academia? Vou ter que, não, só vou correr, então não vou precisar pagar academia, no máximo vou ter que comprar um tênis? Beleza, coloca o custo disso para ver. E você vai marcando como é que está o status disso. Ainda não comecei a fazer, está em andamento, está realizado. Quem começou a fazer academia não está realizado, está em andamento. Importante ter a consistência antes de considerar que isso é um resultado, tá? Então, muito importante acompanhar essa visão inteira aqui para transformar em prática aquilo que você viu que pode melhorar a sua performance. Então, mapeia, entende o que pode melhorar a sua performance, encontra as ações necessárias para poder fazer isso e coloca nesse plano de ação prática para você visualizar, tá? E tem mais uma ferramenta que eu queria colocar para vocês também como sugestão, que é a rotina de excelência. Ou seja, como eu falei com vocês, a gente tem muita mania de multitask, tá? Então isso gera uma bagunça muito grande na nossa mente, uma produtividade muito grande, acaba com a disciplina, para a característica de disciplina, isso é um impacto muito grande e pode deixar a gente até desmotivado, porque como eu não estou com objetivos claros, com foco, né? Então foco, disciplina, estou falando das características que eu falei ali mais cedo, tá? Se eu não estou vendo isso acontecer de forma consistente, a gente está vendo essa evolução, impacta na motivação, impacta em todas as outras características. Então, tenta organizar uma rotina. Quem está falando aí, eu vi muitas pessoas falando que estavam estudando, o tempo todo estudando. Que horas? Não coloca pipocado, não. No início do dia, para me dar uma energia, para me dar um insight bom, então vou estudar de manhã, vou estudar 7 horas da manhã. Não, 7 eu vou fazer exercício. Aí às 8 eu dou uma estudadinha. Aí o que eu vou fazer às 9? Às 9 eu não tenho nenhuma visita, então eu vou focar em contato com os leads. Então coloca ali 1 hora para sentar contato nos leads. Isso ajuda você a ter uma rotina muito bem definida, tá? Isso te ajuda na disciplina, te ajuda em todas aquelas outras características e, em última instância, a consistência, a você ter realmente consistência nos seus resultados, tá? Então, assim, para você ter consistência nos resultados, é importante muito olhar isso. Eu vou voltar aqui nesse mapinha, cadê? Olhem as características com calma, olhem cada uma das características, elas vão fazer toda a diferença no seu resultado para você ter consistência. Quem tem resultado consistente tem que trabalhar essas características. Pode ser que uma ou outra dê uma vacilada em algum momento, mas você olhando todas elas, uma ajuda a outra, então é muito importante isso. E usem as ferramentas que eu coloquei ali. Vou passar para vocês, o time da Inc vai mandar, imprimam, tá? Não é brincadeira, isso não é uma coisa que, não, vou pensar e tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá? Só tem resultado quem coloca em prática, isso faz toda a diferença, tá bom? Pessoal, meu tempo está chegando ao fim, agradeço demais, falei rápido para falar bastante coisa para vocês, quis trazer, espero que tenham gostado, acho que é um conteúdo muito rico, eu falo isso para o meu time, eu uso isso na minha vida pessoal, eu uso essas ferramentas, tá? Então, assim, é uma coisa que eu vi resultado na prática, estou falando de mim, experiência pessoal, e também aplico isso muito no nosso time, também nos nossos clientes, usem isso,
qualquer dúvida, cara, fala com o pessoal da Inc, eu estou disponível para vocês. Meu objetivo é estar junto com a Inc para trazer o melhor resultado para vocês. Contem comigo. E não se esqueçam depois de dar um feedback se a ferramenta funcionou ou não. Se tiver dúvida, também manda que a gente ajusta ali o que tiver que ajustar, tá? Pessoal, bom dia para vocês, boas vendas, vamos com tudo. 10 horas aí já tá dia acelerado, quero todo mundo aí tendo bastante resultado, tá? Mas foca nas etapinhas do funil, sem ansiedade, vamos fazer o negócio funcionar, que isso é consistência, perfeito? Vai trabalhando. Agradeço aí, Léo, obrigado, Camila, Romana, Rafaela pela participação, obrigado pelos elogios, fico muito feliz. Next Móveis também, Arthur, Paulo, pô, galera, muito obrigado pela participação, fico muito grato mesmo. Um bom dia para vocês, boas vendas da time da Inc aí, arrasando. Alô, gente, bom dia.